Olá! Nesta análise, vamos abordar os padrões de interoperabilidade do governo eletrônico, a IPING, com foco nos meios de acesso e formatos de arquivo. Trata-se de um conteúdo técnico, porém, fundamental para a preparação para concursos públicos na área de tecnologia. A exposição está estruturada da seguinte forma. Iniciaremos com uma introdução à IPING e ao conceito de interoperabilidade. Em seguida, analisaremos os formatos para documentos e hipertexto, depois, os padrões para imagens, áudio e vídeo. Na sequência, abordaremos os formatos de dados e compactação e concluiremos com os principais pontos de atenção para as provas. Pois bem, a IPING, ou Padrões de Interoperabilidade do Governo Eletrônico, surge de uma necessidade essencial: permitir que os diversos sistemas e órgãos do governo se comuniquem de forma padronizada. Sem essa padronização, a troca de informações seria ineficiente. A IPING, portanto, estabelece as normas técnicas para garantir que a comunicação na administração pública digital seja coesa e eficaz. E o conceito central que norteia a IPING é a interoperabilidade. Ela pode ser entendida como a capacidade de diferentes sistemas operarem em conjunto, de maneira transparente para o usuário. Essa característica é o que assegura que a informação pública seja acessível ao longo do tempo, independentemente das tecnologias utilizadas em sua criação. Vamos agora aos aspectos práticos, começando pelos padrões para a troca de documentos e textos. Esta categoria é a base da comunicação governamental e define as regras para toda informação textual. Analisando os detalhes técnicos, o padrão para conjunto de caracteres é o Unicode. Para hipertexto, o padrão adotado e homologado é o HTML5. O ponto de maior relevância aqui é para os documentos de escritório. A recomendação é o uso do padrão aberto ODF, o Open Document Format. Isso se traduz em ODT para documentos de texto, ODS para planilhas e ODP para apresentações. Formatos mais simples como TXT e CSV também são recomendados. Para publicações digitais, os padrões são o EPUB e o PDF/A, este último voltado especificamente para arquivamento de longo prazo. E aqui reside um ponto central da IPING. A norma determina o uso de formatos abertos, como o ODF, em detrimento de formatos proprietários. A justificativa é estratégica. Formatos abertos são padrões públicos, o que garante o acesso contínuo à informação sem dependência de uma única empresa. Por essa razão, os formatos .doc, .xls e .ppt são explicitamente não recomendados devido ao risco de obsolescência e barreiras de acesso. Avançando para os padrões de mídia, uma área que exige atenção aos detalhes. A IPING estabelece recomendações claras para o intercâmbio de imagens, áudios e vídeos. Para imagens do tipo bitmap, o padrão adotado e homologado é o PNG, sendo JPG também aceito. Para imagens vetoriais, que permitem redimensionamento sem perda de qualidade, o padrão é o SVG. No caso de áudio, os formatos abertos recomendados são OGG e FLAC. E para vídeo, o padrão de container recomendado é o MKV, que se destaca por sua flexibilidade em encapsular múltiplas faixas de áudio, vídeo e legendas. Um detalhe técnico importante sobre áudio é a preferência por formatos lossless, ou seja, sem perdas de qualidade. O FLAC, por exemplo, preserva a totalidade dos dados originais do áudio. Em contrapartida, o formato MP3 é do tipo lossy, com perdas, pois elimina dados para reduzir o tamanho do arquivo. Por este motivo, o MP3 não consta na lista de recomendações da IPING. Um ponto de atenção específico é o formato de vídeo MP4. Embora seja amplamente utilizado, ele não é o padrão recomendado pela IPING. A norma o classifica como um formato em transição. Isso significa que, apesar de seu uso ser reconhecido, a orientação oficial é a sua substituição gradual pelo padrão MKV. Dando seguimento, vamos tratar dos padrões para intercâmbio de dados e para compactação de arquivos, processos rotineiros que também são normatizados para garantir a interoperabilidade. Para o intercâmbio de dados, como a exportação de informações de um sistema, os padrões recomendados são formatos abertos e de ampla compatibilidade, TST, CSV e XML. Para a compactação de arquivos, a norma é ainda mais direta, recomendando apenas dois padrões, ZIP e TGZ. E este é um ponto de atenção para provas. A IPING recomenda exclusivamente os formatos ZIP e TGZ para compactação. Formatos populares como RAR e 7-zip não fazem parte da recomendação oficial. A memorização desta distinção é muito importante.
A título de informação, vale notar que a IPENG também abrange áreas especializadas, como o georreferenciamento, para o qual define padrões como o GML, utilizado na troca de informações geográficas. Para finalizar, vamos consolidar as informações mais relevantes, com foco nos formatos que não são recomendados e nas exceções que são frequentemente objeto de avaliação em concursos. Recapitulando de forma objetiva. Primeiro, os formatos proprietários de escritório, como .doc, .xls e .ppt, não são recomendados. Segundo, para compactação, os padrões são ZIP e TGZ, os formatos RAR e 7-zip estão excluídos. Terceiro, para áudio, o formato com perdas MP3 não é recomendado. E por fim, o formato de vídeo MP4 é classificado como em transição, não sendo padrão definitivo. Em suma, a diretriz da IPIN em favor de formatos abertos transcende a especificação técnica. É uma decisão de política pública que visa garantir o acesso universal e perene à informação governamental, protegendo-a da obsolescência tecnológica e de barreiras proprietárias. Trata-se de assegurar um princípio fundamental no contexto do governo digital.